Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos chegando de lá para cá, até chegar já passou. E cumprimenta uns e o horário não deixa, né? Parei ali atrás do Alex e da Kelly. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. É bom estar com você aqui nesta semana. O início de uma semana abençoada. Estamos felizes. Eu quero convidar as crianças para virem aqui à frente. Eu quero pedir aos pais o seguinte, olha. Nós não podemos perder hábitos bons, corretos. E às vezes o ensaio das crianças, a necessidade delas irem direto para a igreja infantil. Mas eu quero orar sempre antes das crianças subirem. Tá certo? No início do culto, fica mais fácil no início do culto. Então venham todos, a gente abre o culto, em nome de Jesus, orando pelas crianças, para elas irem para o culto delas lá em cima, tá bem? Estenda a sua mão, por favor, vamos interceder pelas crianças. Ó Deus, muito obrigado pela vida das nossas crianças, Senhor. Estamos felizes porque o Senhor está neste santo e bendito lugar. Graças a Deus que nos concede a vitória. Meu Deus, muito obrigado pelos professores, os monitores, pelo departamento que tem trabalhado, pelas crianças que estarão, ó Deus, participando do culto infantil. Abençoa-os profundamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Devagarzinho, sem correr. Podem ir, tá bem? Isso, Deus abençoe você. Só faltou o presbitério para abençoar junto comigo, eu não convidei, mas esqueci. Irmãos, nós vamos começar o nosso culto, passar logo aqui para o Ministério Azap. Hoje nós temos, depois do louvor, pode passar direto para mim, porque nem para os porque nós temos uma apresentação, nós temos presbítero Elias, o pastor Elias vai pregar. Então nós temos hoje uma correria. Mas eu só quero fazer 3 coisinhas rápido. Eu chamo a sua atenção aqui para mim. Olha, eu quero agradecer toda a equipe que trabalhou hoje na arrecadação, Ney e todo o pessoal da equipe, lá no São Vicente, fazendo a arrecadação de alimento, porque nós trabalhamos com os menos favorecidos e nós abençoamos. Bem como também qualquer pessoa da igreja que necessite cesta básica. Nós não alimentamos as pessoas assim. É um momento difícil e nós abençoamos. Mas eu quero publicamente, eu gosto sempre de transparência. E transparência eu gosto de colocar publicamente. Então nós arrecadamos 455 quilos de alimento. E no total 175 litros. Ou de leite, ou de óleo, e isso será para distribuição para as pessoas que necessitam. Deus abençoe o Supermercado São Vicente, Deus abençoe as pessoas que contribuíram, colaboraram, fazendo a sua doação. Está aqui na igreja, já está organizado, e no momento certo nós vamos distribuir para a glória de Deus. Eu quero agradecer também a equipe que trabalhou dia 29, de sexta para sábado, quando o departamento infantil realizou a noite do pijama. Foi uma bênção, houve decisões para Cristo, 10 crianças aceitaram Jesus, foi uma grande festa, a turma trabalhou maravilhosamente. Eu sou grato ao Senhor pelo nosso departamento infantil. Todos os monitores, professores estão de parabéns em nome de Jesus. E por último, eu quero agradecer imensamente no batismo a equipe da cozinha, a irmã Regina e todas as irmãs que fizeram aquele almoço gostoso, né? Fazer um almoço para 200 pessoas não é brincadeira não, e passou de 200 pessoas no batismo. Então foi um almoço muito bom, foi um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Agora sim, Heron, meu filho, é com você a palavra. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos nos colocar em pé para adorar esse Deus que é maravilhoso. Senhor, nós estamos aqui, Pai, neste momento. Venha, ouça o nosso clamor. Nós estamos aqui para te adorar.
Nós estamos aqui para te exaltar, para falar que o Senhor é o único Deus. O Senhor é o Deus dos deuses. O Senhor é o Senhor dos senhores. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, os nossos erros, que o seu sangue nos lava. O Senhor morreu na cruz por nós. O Senhor já perdoou os nossos pecados, e por isso estamos aqui para te adorar, para te bendizer, para te glorificar. Aplauda esse Deus maravilhoso. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. O mundo está cheio de horror, os mentirosos reinam sem pudor, mentes brilhantes planejando mal. Pois sou o sal, a integridade foi pra além. No mundo ninguém ama mais ninguém, mas Jesus Cristo diz: filho, eu vou voltar pra te buscar. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Restaura a tua casa, ó Senhor. Acaba o show, restaura o louvor. Riqueza e fama agora é a pregação. Já não se fala mais em salvação. O mundo está tentando enganar aqueles que o bom Deus virá buscar. Mas permaneço firme e forte, eu levo a minha cruz, pois eu sou luz. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Eu vou subir, aleluia. Eu vou subir. Nós iremos subir. Nós iremos morar com Deus. Nós vamos subir. Creia nisso. Aleluia. Eu vou subir. 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 Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Jesus Cristo. Oh, aleluia, Deus. Glórias a Deus. Nós vamos morar no céu. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós somos reconhecidos por Ele. Nós temos luz. Nós somos chamados para ser luz. Nós temos o Espírito Santo, o nosso Consolador. E Deus, Ele nos reconhece como filho. Ele está aqui e Ele te reconhece como filho. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Quero me apresentar a ti, ó Deus.
possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o meu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou e marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou e marcou no seu altar para servir. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Deus. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar e derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. E ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, separou e marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, separou e marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, separou e marcou no seu altar para servir. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Deus, Tu és santo, Deus. Obrigado, Jesus. Glórias a Ti. Glorifique esse Deus. Ele te ama. Ele é a tua proteção. Ele é teu escudo. Ele cuida da tua família. Ele que faz o seu coração bater. Ele que tem a vida eterna, a verdadeira vida. Ele é a fonte da vida. O fôlego de vida vem de Jesus Cristo, vem dele, só ele, é tudo dele, é pra glória dele. Ele é Deus, ele é Deus. Aleluia, Senhor. Esse Deus maravilhoso, santo é o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti.
Aleluias, glórias a Ti. Neste momento, eu convido o presbítero Gilmar para vir estar orando pelas ofertas. E também já convido o Ministério Adonai para estar participando desse culto maravilhoso para adorar a Deus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno, nós agradecemos esse momento, Senhor, em que podemos compartilhar, Senhor, a vida financeira, Senhor, com os dízimos, com as ofertas, que o Senhor possa estar abençoando todo o teu povo, Senhor, aqueles que estão aqui nesta noite e fazendo prosperar os caminhos, Senhor, e suprindo todas as necessidades em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, você pode glorificar a Deus. Você pode adorar esse Deus. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia, Senhor.
adoração. Vamos aplaudir Jesus, por favor, com muita alegria. Eu quero aplaudir também. Não dá de parar, mas nós temos que parar, né? Deus abençoe vocês, podem beber uma água e glória a Deus, aleluia. E os instrumentistas ainda ficam, oh glória, vamos solando esse hino aí que é bonito. Irmão Antônio, irmã Marisa. Eu só vou falar depois deles. Pai do Senhor, igreja. Bom, eu e a Marisa hoje, a gente vem, em primeiro lugar, agradecer a Deus e agradecer a todos aqueles que em todo o tempo orou por nós. Nós recebemos uma grande bênção de Deus. A Marisa está grávida. Meus irmãos, não fiquem... Por que as outras gravidezes o pastor não ficou? Eu fico feliz com todas as gravidezes. E aqui eu nunca vi uma igreja para ter tanto menino nascendo como a nossa, há quase 2 anos. Jesus de Nazaré é menino que eu abenço. Mas a gravidez da Marisa, é como ela disse, tem 10 anos que nós estamos orando por esse milagre. 10 anos. E quando ela me deu a notícia, eu chorei. Porque era um desejo muito grande deles. Eles amam criança. E eu orava, meu Senhor, dê uma criança, toda mãe, a todo pai que merece. Mas dê um menino para Marisa e o Antônio. Menino ou menina? E eles demoraram 10 anos, graças a Deus, mas pode vir 2.
E pode vir 3. Graças a Deus. E por falar em menino, nós temos o Rafael Henrique, não temos, Marla? Hein, Gilson? É a hora do Rafael Henrique vir encontrar com Jesus. Ele está comendo? Cadê ele? Opa! É entrada triunfal. Vem ele desfilando. A Marla é nossa baixista aqui na igreja, igual o Renan. Mas chegou um tempinho que a barriga já não dava mais para ver o baixo, né? E agora, graças a Deus, Renan, a Marla vai poder tocar na terça e na quinta. Chega para cá, vem. Os parentes, se tem aí o pessoal do Gilson, da Marla, pode vir aí os avós. O Rafael Henrique. Rapaz, você está já grande, bonito. Olha, irmãos, eu nunca vi tanto menino, sinceramente, estou repetindo, como eu vejo nessa igreja. Jesus amado, é coisa linda. É coisa linda. Se você casou, é menino na certa. Mas não venha antes, não. Isso, vem vovó, pode subir. A Bisa também, né? A Bisa. Foi por isso que eu pedi, porque hoje os presbíteros me perdoarem aí a oportunidade, tá bem? Graças a Deus. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Bisa. Seja bem-vinda, avó. Muito bem. Abra a sua Bíblia em Mateus 19, por favor. Mateus 19. Já passei, Mateus. Eu estou tão entusiasmado que Mateus está aqui. Mateus 19, 13. Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a eles. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Um lar. Gilson, Marla, irmãos, ele é constituído com Deus como membro permanente de uma família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela quem trabalha. Não deixe Deus fora de nada, principalmente Gilson e Marla, da instrução que vocês devem dar ao Rafael Henrique. Rafael Henrique é um presente de Deus. Veja que ele é pequenininho, vocês têm noite que revezam, né? Um dorme, o outro não dorme. Mas tem um que só um pode dar comida, né? Gilson, aí você não pode fazer nada, né, meu filho? Graças a Deus. Por enquanto. Por enquanto. Aí a Marla tem que ficar mais acordadinha, né, meu? Aí você aproveita, olha mais o Rafael Henrique, que bonitinho. Chora, né? Não dá para chorar? A experiência é boa de ser mamãe, de ser papai, né, Gilson? Então, olha, é um presente. O Rafael Henrique nunca será um estorvo, um empecilho na vida de vocês para nada. Nada. Agradeça sempre a Deus. Busquem sempre no Senhor o direcionamento das vossas vidas, para que vocês possam instruir o Rafael Henrique nos caminhos de Deus. Porque o Senhor pedirá conta. Provérbios 22, 6. Instrui, ensina a criança no caminho que ela deve andar.
ela vai crescer, ela irá envelhecer, mas ela não irá desviar, porque foi conduzida em Deus. Então, para nós, para a Igreja Metodista Wesleyana, para o pastor Gessivaldo, o presbitério, a igreja, é um prazer também apresentar o Rafael Henrique. Tá bem? Eu quero convidar o presbitério, por favor, venham todos, em nome de Jesus. Gilson, segura para mim, por favor. O pescocinho está encolhido aqui, mas é a minha postura. Daqui a pouco eu vou voar. Para ele não cair. Parabéns, viu? Por favor, oremos ao Senhor. Rafael Henrique, você é um presente da parte de Deus para o Gilson, a Marla e os parentes de ambos. Muito obrigado, Senhor, porque esta criança perfeita, abençoada, está no lar feliz, que tem os pais o conhecimento de Jesus para instruí-lo. Isto é um privilégio. Criança é um presente, uma bênção de Deus. Muito obrigado, Senhor. Como ministro da Tua Palavra, eu apresento Rafael Henrique ao Senhor e instrui os pais e os abençoe para que possa dar um crescimento de instrução ao Rafael Henrique. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Ele quer cantar no coral. Gilson, pode tirar a mãozinha da esposa e receba seu filho, Rafael Henrique, e cria junto com ela, para a glória de Deus, nosso Senhor. Vamos aplaudir Jesus? Parabéns, Marcos. Parabéns, Jesus. Deus te abençoe. Parabéns, Rafael Henrique. Muito agradecido. Deus abençoe. Meus irmãos, nós iremos agora ouvir a palavra de Deus. Um culto, ele deve ter o louvor, sim senhor, cantar é bom. Mas nós temos que ter tempo para a palavra de Deus. O louvor tem a função de libertar, preparar o coração das pessoas, mas a palavra de Deus tem a função de alimentar. E o pastor Elias Antônio Gomes, sempre que nos visita, ele mudou para Belém do Pará, e ele nos visita aqui hoje. Quarta-feira ele vai voltar, ele vai trabalhar em São Paulo, né? E depois não veremos. Ele é um moço que nos abençoou muito durante ele esteve aqui. Eu digo foi, no sentido de que ele está em Belém, mas foi durante o período que ele trabalhou com a gente. Ele tem o nosso reconhecimento de um colega, de uma pessoa idônea, de um amigo, que eu não tenho a mínima coisa para falar, a não ser elogiar para a glória de Deus. Foi um homem leal, foi um homem fiel, foi o meu vice-presidente muito tempo. E que, quando eu deixava a igreja, ela ficava melhor do que estava comigo. Isso eu testemunho publicamente e tenho prazer em fazer isso. Por isso, eu quero dar a ele, o púlpito da igreja neste momento, e que ele seja usado como mensageiro para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Que ele diminua e que Jesus prevaleça grande acima de qualquer um de nós. Pastor Elias, por favor. Nós te louvamos, Senhor, porque este é um momento muito importante deste culto também. É importante
porque o Senhor está neste lugar. Qualquer obstáculo cai agora em nome de Jesus. Qualquer empecilho, qualquer espírito que não seja o Espírito de Deus, qualquer espírito do inferno maligno seja amarrado, repreendido. Espíritos perturbadores não têm autoridade neste lugar. Em nome de Jesus, nós estamos desfazendo, porque este território é de Deus, para a glória de Deus. Que as pessoas sejam edificadas ao serem ministradas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Daqui a pouco eu volto, em nome de Jesus. Pastor Elias. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus toda a glória, por tudo que Ele fez por mim. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus toda a glória, para sempre. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, comigo. No livro do patriarca Jó. E no capítulo de número 42, por gentileza. A maior honra que um homem tem na face da terra é quando lhe é outorgado e dada a oportunidade de falar sobre Deus, na pessoa dele, na autoridade dele, do poder dele. Não existe honra maior nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, para um homem, a não ser do que ele fale do próprio nome e do próprio Deus. É a maior honra que um homem pode ter na face da terra. E por isso eu me sinto extremamente honrado aqui esta noite, por falar a respeito de Deus, no nome de Deus, do poder de Deus e da autoridade de Deus. Eu trago a vocês de Belém do Pará um beijo e um grande abraço da minha digníssima esposa, Karina, que neste momento está lá no Rio de Janeiro, junto com a filha e o genro. E eu externo a vocês um grande abraço e um grande beijo da Karina. Quantos recebem um beijo e um abraço da Karina? Diga aí. Amém. Que bênção. Por favor, Jó 42 e o verso de número 2, por gentileza. Diz-nos assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu vou repetir o texto. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Esta noite eu quero aprender com vocês sobre o Deus que tudo pode. E nós vamos aprender um pouco sobre a soberania do nosso Deus. E analisando um pouco esse texto, e o que me chama a atenção aqui, e algumas coisas me faz, ou me fez e me faz, pesquisar, e a palavra tudo foi a primeira delas. E pesquisando sobre ela,
o significado cujo é a totalidade das coisas, a totalidade dos seres, o que é definitivamente importante e essencial, o que de fato tem sentido para todos. Tudo significa isso. E também outra palavra que me chama a atenção nesta afirmativa é a palavra podes. Tudo podes. Podes vem de poder. Poder me leva a pensar em alguém, algo soberano. E o soberano é aquele que detém a soberania. E é sobre a soberania que nós vamos nos ater aqui esta noite. E soberania é o poder ou a autoridade de quem é soberano. Autoridade suprema, autoridade absoluta. Autoridade absoluta que não se deve a sua validade a nenhuma outra ordem superior. Ou seja, está dita, está feita e está determinada. Ninguém pode sobrepor a esta autoridade e a esta autonomia. E é sobre ela que nós vamos falar. A autoridade do próprio Deus, o grande general, o Senhor dos exércitos, o Deus dos deuses, o Deus absoluto, aquele que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. A Ele seja a nossa adoração para todo sempre. Para isso viemos aqui esta noite, para aprender e ouvir sobre a soberania de Deus. E eu quero destrinchar aqui, juntamente com a Bíblia e os irmãos, para nós aprendermos sobre 3 esferas, sobre 3 vertentes da soberania de Deus. A primeira dela é falar sobre a soberania de Deus na criação. O livro da criação, o livro do princípio de todas as coisas, ele começa dizendo: no princípio criou Deus todas as coisas. Gênesis 1:1. Deus criou o céu e a terra. No princípio de tudo, se é que nós podemos dizer que há princípio, mas para a terra e para os céus existe um princípio. E este princípio, quem foi que determinou? Quem criara os céus? E é interessante que a palavra está no plural. Os céus e a terra fora pela própria soberania de Deus, pela própria autoridade de Deus fora criado o universo. Diz-nos mais, Jeremias 51:15, ele afirma dizendo: ele fez a terra com o seu poder, ou seja, com a sua soberania, ou seja, com a sua autoridade, ou seja, com a sua autonomia. Deus fez isso pelo seu eterno poder e a sua eterna autoridade e autonomia. Jeremias vem dizendo mais: e ordenou ao mundo, ao cosmos, com a sua sabedoria. Haja mundo, haja terra, haja céus, haja luz, haja universo. Ele ordena, ele dá autoridade, ele dá poder para isso. E a sua voz é cheia de autoridade e cheia de poder. E capaz e possível de fazer céus e terra. Jeremias vem afirmando mais: e estendeu os céus com o seu entendimento. A sabedoria de Deus, o entendimento de Deus, a inteligência de Deus estende os céus e diz: céus sejam feitos pelo meu entendimento e pela minha sabedoria. A Bíblia continua afirmando para nós, no Salmo 77, o verso 13 diz assim: quem é Deus tão grande como o nosso Deus? O salmista faz essa pergunta, e o salmista está perguntando, e o próprio Deus está aqui esta noite no nosso meio dizendo: quem é tão grande como o nosso Deus?
Se você pudesse, e você pode esta noite, perguntar para a tua alma e o teu espírito dizer: ó minha alma, por que te abates dentro de mim? Por que está fatigada? Por que está em agonia? Quem é tão grande como o nosso Deus? Ó minha alma, quem pode explicar isso, a grandeza dele? Quem pode ser comparado ao meu Deus? O salmista está fazendo essa pergunta, talvez para a tua alma, talvez para a minha alma, mas na circunstância para a própria alma dele. E eu e você, quantas vezes nos vemos em apuro, e quantas vezes nos achamos, nos sentimos sozinhos e abandonados. E eu quero te dizer que nosso Deus é soberano, porque Ele criou os céus e a terra e tudo que aqui existe, e criara você para ser feliz também. O Gênesis, o livro da criação, e no capítulo 1 diz a Bíblia que Deus vem criando todas as coisas, pelo poder da sua autoridade e da tua supremacia. Deus cria a água, Deus cria o dia, Deus cria a noite, Deus cria o firmamento, os gases, Deus cria a terra, Deus cria os animais, Deus cria os peixes, Deus cria tudo, deixa o mundo perfeito, porque o nosso Deus é Deus de perfeição. A sua soberania traz a perfeição a tudo. Aonde está a soberania de Deus, existe perfeição. E Deus cria tudo. E Deus observa na sua superioridade, no seu absolutismo. E Deus entende que era necessário que ele fizesse o homem. E diz a Bíblia que do pó da terra, do pior da terra, Deus junta aquilo e forma o homem, transforma de um barro, transforma daquilo que não tinha importância, e até hoje não tem importância, que era o pior da terra. E Deus sopra pelo seu absolutismo, pela sua autoridade, pelo seu poder. Diz a Bíblia que Deus sopra o fôlego de vida e transforma um boneco de barro naquilo que ele afirma dizendo: eu criei de tudo que eu criei, para a minha glória, para a minha exaltação. Eu criei o melhor, eu criei o homem. Deus criara o homem do seu melhor. Não estou dizendo isso para massagear o teu ego, nem aqui como algo que fosse transcender a nossa capacidade finita, não. Estou dizendo aqui da soberania do nosso Deus, porque tudo que Deus faz é perfeito e é agradável e é para a felicidade, sobretudo, do homem. E Deus criara o homem em perfeição para o homem ser feliz. A soberania de Deus fora executada para a felicidade plena do homem. Deus criara o homem para ser que ele fosse feliz. Deus criara o seu melhor. Deus é soberano. E na sua soberania, ele tira da costela do homem aquilo que o homem precisava para a sua felicidade plena e completa. A sua mulher. Deus cria o homem e cria a mulher. A família é projeto da soberania eterna de Deus. E a Bíblia diz que aquilo que Deus faz, o maligno não pode tocar. A tua família, a minha família, a nossa família é obra da criação da soberania de Deus. Aleluia! 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 Bendito seja o nome do Senhor. Soberania de Deus para a criação. O nosso Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é para perfeição. Deus cria na sua infinita sabedoria e inteligência todas as coisas. Todas as coisas.
Deus não faz nada por acaso. Deus, ele é meticuloso. Ele é detalhista. Deus sabe o porquê de todas as situações, as razões e as existências. Vocês sabiam, e eu aprendi recentemente, que se nós não tivéssemos abelha no planeta, no universo, não existiria vida. Mas Deus já sabia disso. As abelhas, elas são responsáveis pela polinização, de pegar ali a plantinha e fazer aquela plantinha ser transformada numa fruta que talvez vai dar semente. Da sua fruta vai trazer o alimento, da semente vai trazer o alimento. E eu pergunto para mim e para você, na soberania de Deus, Deus já sabia isso, porque Deus fizeram o homem para se abastecer de alimento também. E Deus cria um inseto que às vezes pela ignorância do homem, vai lá e destrói e mata o inseto. E Deus coloca aquilo ali na sua soberania dizendo, olha, inseto, você não sabe falar, você não sabe escrever, você não tem o conhecimento que o humano tem, mas eu estou criando você como uma ferramenta importante. Faz tudo aquilo que lhe apraz, conforme diz a Bíblia. Desenvolvimento de uma raça, não viemos de uma explosão, não. Nós fomos criados pela própria palavra de Deus. Quantos glorificam ao Senhor por isso, dê um brado de glória a Deus. Precisamos pensar sobre isso. Precisamos estar atentos sobre isso. A nossa mente precisa estar invadida disso. Deus, Ele é soberano sobre a própria morte. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 56, diz, o aguilhão da morte é o pecado. A Bíblia continua afirmando em Romanos 3, 23, dizendo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Tiago 1,15 diz, e o pecado após consumado gera morte. Morte em todos os sentidos. Morte física e a pior dela, a morte espiritual. Deus é soberano sobre as duas. E está dizendo aqui, a Bíblia está nos afirmando, Paulo está dizendo, olha, o aguilhão, aquele que ferroa, aquela arma que ferroa o gado para ele andar, para ele obedecer, aquilo que trava ele lá para fazer a marca dele. O aguilhão da morte é o pecado. O que causa a morte em nós é o pecado. O que causa o esfriamento em nós é o pecado. O que causa a falta de entendimento em nós é o pecado. Paulo vem afirmando, e todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Tiago vem afirmando, e o pecado, após consumado, gera morte. A morte espiritual, e pode ser a morte física também. A morte, depois da criação do homem, e depois da queda do homem, a morte passara a ser o maior inimigo, juntamente com o pecado. O Antigo Testamento conta histórias de grandes homens, grandes mulheres, histórias brilhantes, histórias que servem para nós como um aio, como um pedagogo, como um ensinamento sublime para as nossas vidas. Mas interessante que nenhuma dessas histórias, nenhuma dessas pessoas, nenhuma dessas autoridades puderam, pelo poder outorgado, pela autoridade, eles não puderam vencer essas duas dificuldades, esses dois grandes problemas criados pelo próprio homem. A morte e o pecado. Era o problema da humanidade. O problema não era financeiro. O problema não era de ordem militar. O problema não era de soberania política.
O problema não era de raça. O problema não era material, físico, humano. O problema era espiritual. E ele precisava ser tratado. Ele precisava ser consumado. Ele precisava ser definitivamente erradicado no meio da sociedade. A morte, nosso Deus é soberano sobre a morte. Era uma questão de soberania. A única forma de resolver o problema do pecado e da morte era através da soberania. Precisava da soberania. E não era uma soberania de um rei humano. Um parlamento não poderia resolver. Uma instituição política não poderia resolver. Uma lei humana não poderia resolver. Uma fortuna não poderia resolver. Estava acima de toda e qualquer ordem e natureza humana. Precisava ser definitivamente resolvida pela própria soberania daquele que tem todo o poder, daquele que é único, é absoluto, é soberano. Somente ele poderia resolver isso. O nosso Deus é soberano sobre o pecado e sobre a morte. E a Bíblia nos ensina isso. Noé, embora com toda a sua justiça, fora incapaz de resolver. Homem brilhante, pregara 120 anos a mais a mesma mensagem, mas a sua mensagem fora incapaz quando as pessoas olhavam para a vida de Noé. Embora fosse um homem justo, mas a sua constituição havia problema nela. E a Bíblia afirma que todos pecaram, todos foram destituídos da graça e da glória de Deus. Jó, com todas as suas qualidades, fora também incapaz. Embora recebendo o próprio testemunho de Deus, embora sendo um homem irrepreensível, um homem temente, mas o seu DNA, a sua natureza, não chegava à soberania a tal ponto de destituir a morte e o pecado. A Bíblia conta a história de um outro homem chamado Daniel, com toda a sua retidão, com toda a sua presteza, com todo o seu temor a Deus, também fora incapaz de vencer a morte e de vencer o pecado. A Bíblia vem afirmando em Isaías 9:6, lá 700 anos antes daquele que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, ele afirma: porque um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Como é que é o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. O mundo recebe esta profecia. Eles esperavam do rei Davi. Tinha falhado. Esperavam de Abraão. Não tinha dado certo. Esperavam de Moisés, também não. O próprio Noé, não. Jó também não. Daniel também não. O grande rei Davi, eles esperavam também não. E surge lá no Oriente uma profecia, 700 anos antes dele chegar, dele vir humanamente para a terra, para lutar peito a peito, cara a cara contra a morte e contra o pecado. E dizendo lá, afirmando: um menino foi dado, ele fora dado, ele nasce, um filho foi nos dado, o governo, a autoridade está sobre os seus ombros, ele é soberano, ele será chamado Maravilhoso, será chamado Conselheiro, Deus Todo-Poderoso é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 2:9 diz: Pai Eterno e Príncipe da Paz. E os anjos proclamavam aos pastores: não tenham medo, estou lhes trazendo as boas novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo,
o Senhor. Quantos que se alegram com a vida de Cristo aqui, dê um brado de glória a Deus. Na sua soberania, grave isso na tua alma. Na soberania de Deus. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para voltar atrás daquilo que ele dissera. Deus usa o seu profeta na Bíblia e diz, olha, ele nasceu, ele foi dado a vocês. Interessante que a conjugação do verbo já demonstra que, olha, ele está presente, ele vai vir, ele está aqui, ele vai, a qualquer momento ele vai surgir. E passaram-se 700 anos, o doutor Lucas, cheio do Espírito Santo, afirma isso. Os outros também afirmam isso. Ele nasceu. Os pastores, embasbacados pela notícia, havia o recenseamento, todos precisavam ir para a sua nação, mas eles estavam guiados pela própria estrela, a própria autoridade, a soberania daquele que criara os céus e a terra, e as estrelas estavam guiando os pastores. É para lá, o rumo é para lá, sigam a Jesus, sigam o autor da vida, aquele que é soberano, aquele que tem toda a autoridade, sigam ele. O que me chama a atenção nesse texto também, não temam a Jesus, ele é aquele soberano que tem poder sobre a morte e sobre o pecado, é aquele que viera da vida e vida em abundância para vocês. Jesus é a autoridade, o nome dele é a autoridade, ele é a verdadeira soberania, ele é o verdadeiro absoluto. E diz-nos mais aqui, Filipenses 2,6 diz, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Jesus sendo Deus, Jesus é Deus, Jesus sempre foi Deus, e Jesus sempre será Deus. O que me chama a atenção nesse texto, que mesmo ele sendo Deus, como é Deus até hoje, não deixou se apegar por isso. Porque na soberania, diz a Bíblia, que ele, por livre e espontânea vontade, fora obediente. A soberania de Deus cuida de um homem e transforma o coração de um homem no mais vil, no mais desobediente. A soberania de Deus é suficientemente capaz para transformar o coração desse homem. Isso não tem relação com o nosso Jesus, porque ele não era, não é e nunca será desobediente. Mas por amor à tua alma, por amor à minha alma e por amor à nossa alma, e para executar a sua soberania, para pagar uma dívida impagável em relação à morte e o pecado, ele não fez questão nenhuma de sair de um trono de glória para descer na terra e cumprir o papel que lhe era outorgado. Pensemos nisso esta noite. Diz mais o texto sagrado: Jesus esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, vindo a ser subserviente, se esvazia, ou seja, eu sou Deus, eu posso todas as coisas, mas eu serei o primeiro exemplo para a humanidade.
e vou demonstrar que a soberania e a humildade, elas podem andar juntos também. E Jesus deixa isso escrito para nós, tornando-o semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e obediente até a morte, e morte de cruz. Conhecemos a história de Jesus. Conhecemos o Jesus da história. Mas às vezes não conhecemos a soberania do Deus chamado Jesus. Às vezes queremos misturar outras coisas, porque a soberania de Jesus não é mais suficiente. E isso me chama a atenção. O meu Jesus, o teu Jesus, o nosso Jesus, ele é plenamente suficiente para ti em todas as áreas da tua vida, em todas as áreas da minha vida e em todas as áreas da nossa vida. Importante gravarmos isso. Importante nos apegarmos a isso. A soberania sobre a morte. Em 1 Coríntios 15, 55, o texto é uma pergunta. E a pergunta é esta: onde está, ó morte, a sua vitória? Porque Jesus, quando morre, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O inferno, Satanás e todos os seus demônios vibravam, porque a morte era sobre eles. A morte viera através deles, do pai da mentira, do dono da morte, do rei da morte, da autoridade da morte. E eles, nas suas limitações, imaginavam, porque o texto me leva a pensar isso, que eles estavam em alegria, porque tinham vencido o próprio Filho de Deus. E eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Os demônios tinham essa consciência. E para eles estava tudo certo. Não conseguimos destruir muitos homens, o próprio Jó, mas conseguimos destruir o Filho de Deus. E a Bíblia traz essa pergunta, dizendo: onde está, ó morte, a sua vitória? Como que dizendo: o que vocês festejam? Por que é que vocês estão felizes? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O seu ferrão? Aquilo que machuca? Aquilo que dá agonia? Aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aquilo que fere o homem? Aquilo que traz agonia no meio das casas? São perguntas que o próprio Deus deixa na Bíblia. E essas perguntas, elas têm respostas. Diz mais aqui: o aguilhão da morte, ele é o pecado. O que fere é o pecado. O que leva o homem para a morte é o pecado. O que leva o homem à tristeza eterna é o pecado. E ele vem afirmando ainda mais: é o pecado e a lei. Mas lá no verso 54, enquanto a morte pensava que gozava de uma soberania, enquanto ela achava que estava em plena autoridade, gozando de todo o poder, o verso 54 a destitui, dizendo: a morte fora destruída
pela vitória. Quantos podem dar um brado de aleluia? Repita comigo: a morte fora destruída pela vitória. Agora fique em pé, por gentileza. Levante as suas mãos aos céus, por favor. A tua vitória, a minha vitória, a nossa vitória, ela vem dos altos. Eleva os meus olhos para os céus, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá a minha socorro? A minha vitória vem dos céus, do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele que tem todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. Quantos podem aplaudir, glorificar, bendizer o nome do Senhor? A Ele seja toda a glória, ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja adoração, ao Senhor seja toda a nossa adoração. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E talvez a tua alma, a tua mente esteja curiosa e pensando, o texto ele termina na vitória. E a minha pergunta para mim e para você esta noite é: e quem é a vitória? Quem é a vitória? Quem é a vitória? E o verso 57, ele afirma, de 1 Coríntios 15, ele traz a resposta da indagação da pergunta dos versos 55. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao Senhor Jesus seja toda a glória, ao Senhor Jesus seja toda a nossa adoração, ao Senhor Jesus seja todo o nosso louvor, para sempre, aleluia! Precisamos saber disso, porque a morte não é nosso inimigo, a morte não tem poder sobre nós. Nós servimos a um Deus soberano, que tem poder sobre toda a criação, soberania sobre a morte. Importante entendermos isso, porque mesmo que ela bata na nossa porta, dizendo: eu sou a morte, você vai dizer: olha, você é a morte, mas eu tenho a vida, eu tenho a vitória, eu tenho a vitória, eu tenho Jesus Cristo de Nazaré, que é vida e vida em abundância na minha vida. Importante sabermos disso, importante vivermos isso, importante termos essa convicção. Parece simples o que eu vou dizer a vocês aqui esta noite. Quantos se acham aqui, tem certeza que é de Deus aqui esta noite? Quantos têm certeza aqui esta noite que Deus é de você? Porque uma coisa é ser de Deus, outra coisa é Deus ser de você. E se você é de Deus e Deus é de você, meu irmão, você tem essa convicção da soberania do teu Deus sobre a morte. A morte não tem mais poder sobre a tua vida, porque o que habita dentro de você chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Parece loucura, mas nós vamos desenvolver e você vai entender isso. Você vai entender isso. Então, a soberania de Deus sobre a criação, a soberania de Deus sobre a morte, e agora a soberania de Deus sobre a vida. Diz a Bíblia, em João 10:10, a parte B, Jesus afirmando: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Impressionante isso. A Bíblia, ela é um compêndio de vida. A Bíblia é um compêndio, um ajuntamento
de palavras que nos levam para a vida. A Bíblia é isso. Por isso ame a Bíblia, adore a Bíblia, viva a Bíblia. E Jesus, ele poderia dizer, eu sou vida e vida para vocês. Mas Jesus vem afirmando, olha, eu sou vida e vida em abundância para vocês. É até uma metáfora, é até um superlativo. Jesus, ele é meio aumentativo nas suas palavras. Porque ele poderia falar vida. Quem tem vida aqui essa noite? Deixa eu ver. Poderia parar aí. E quantos estão satisfeitos com a vida aqui? A vida. Todo mundo. Respire aí, faça assim, ó. Nos últimos 40 dias, Deus deu uma experiência para mim e para a Karina, uma coisa assim muito diferente. Hoje eu compartilhei com o pastor Gessivaldo e a missionária Eugênia. Nós passamos os últimos 40 dias dentro de uma UTI, em Belém. 9 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite. Deus nos enviou um casal de africanos de Gana, e a irmã Lídia Kwapong, ela teve um problema de saúde e ela ficara internalizada ou internada 40 dias. E eu via aquela mulher entubada, com aquele tubo dentro da boca, respirando naquela agonia. E quantas vezes eu ouvi o pastor Gessivaldo aqui ensinando, às vezes terça, que vinha pouquinha gente, às vezes quinta, que vinha mais, domingo cheio. E ele sempre afirmando. E eu honestamente, eu pensava naquilo e dizia o seguinte, meu irmão, minha irmã, a vida é um milagre. Mas às vezes você ouve isso e você está imbuído de tantas outras coisas, e isso acaba às vezes desapercebido de você. E quando eu observava todos os dias na UTI aquela dificuldade das pessoas em respirar, aquela irmã entubada, irmãos, eu ficava agoniado. A minha vontade era de arrancar tudo aqueles tubos e falar, levanta, sai daqui em nome de Jesus, acaba logo com isso, essa agonia, levanta. Porque Jesus, ele está dizendo para nós o seguinte, eu sou vida e vida em abundância. E talvez você e eu não paramos ainda para perceber e para gozar desse benefício que é a vida. Talvez o nosso investimento nessa vida está sendo dos mais medíocres possíveis. Talvez a nossa importância tenha sido as mais medíocres da nossa vida. Talvez ainda nos apeguemos às coisas mais medíocres. E medíocre é algo que é abaixo da média. Talvez o grau de importância que você dá para a sua vida é ainda de um nível de mediocridade. E Deus nos levara para a UTI durante 40 dias. E ali Deus falava profundamente aos nossos corações. Eu sou Deus de vida e vida em abundância. Muitos daqui sairão para glorificar o meu nome, mas muitos aqui findarão a sua carreira e continuarão glorificando o meu nome no céu. E você e a Karina, o que fazes para glorificar o meu nome com a vida que eu tenho dado a vocês? E Deus pergunta a você que saiu de domingo à noite da tua casa, a mim aqui esta noite, o Espírito de Deus nos pergunta aqui nesse santuário, que valor tem a vida e vida em abundância para você? Como é que nós temos administrado os minutos da nossa vida? Os segundos da nossa vida? Eu via um homem, um grande cientista, um homem renomado no mundo inteiro, uma autoridade da ONU, uma autoridade da Unesco. Os maiores países do mundo querem este homem lá. E eu via este homem quebrantado orando para sua esposa.
E muitas vezes eu parava a minha oração, e a minha alma, e o Espírito de Deus me dava ali lições e lições. A mim e a Karina, quando ele dizia: o meu coração é o teu coração, os seus 2 rins estão paralisados, mas Deus me dera vida e me dera os 2 rins. Pega os meus 2 rins para você. A vida que Deus dá para mim, eu tenho coragem de dar para você. Meus irmãos, nós não temos ideia do efeito de uma palavra de vida para uma pessoa que está ali no vale da sombra e da morte. Os seus batimentos cardíacos estavam em 100. Quando o marido fazia essas orações de pegar a sua vida e colocar dentro da esposa, doando para ela, os seus batimentos iam para 140, 150. Às vezes era necessário chamar as enfermeiras para correr e sedar logo ela, que eles tinham a impressão que ela ia morrer ali de um colapso. Pelo valor que esse homem dava na vida da esposa dele. A pergunta para mim e para você aqui esta noite: quanto nós valorizamos a nossa esposa? Como é que nós tratamos a nossa família? Como nós tratamos os nossos filhos? Deus tem te dado vida. Que tipo de vida nós temos prestado em favor do outro? E Deus nos chama aqui esta noite para nós observarmos a sua soberania, daquele que tem poder sobre a vida. Eles já chegaram a um ponto que eles se dobraram às suas limitações e fora capaz de dizer para você, minha irmã: nós chegamos até aqui, daqui adiante somente o autor da vida. Quantos podem levantar a mão ao céu e dizer: a ele seja glória? Toda a sua vida pelas suas ovelhas. Quantos pastores tem aqui? Quantos homens tem aqui? Homem é pastor. Se você não é pastor é porque você não é homem. Quantos homens tem aqui? Levante a mão. Isso. Você é o pastor da tua casa. Você é o pastor da tua casa. E Deus, na sua infinita sabedoria, sabia disso. E Deus nos orienta dizendo: olha, pastor, a sua primeira ovelha é a tua esposa. E voltando para a vida do Peter e da Lídia, eu já citei esse texto várias vezes, Efésios 5:23. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas, pastor, eu nunca tinha visto, cara a cara, frente a frente, um homem demonstrar em vida o quanto ele amava a esposa. Ele perguntava para os médicos, ele dizia para os médicos: o que eu posso fazer? O que vocês podem arrancar de mim para pôr dentro dela, para que ela viva? Impressionante isso. Impressionante isso. Um africano, repito, uma autoridade máxima, um cientista, na cadeira dele não tem ninguém mais importante que ele no mundo. E o Brasil trouxe ele aqui para dar aula para os mestres, para os doutores. Digite depois na internet: Peter Kwapong, K-W-A-N-P. Digite depois. Um ganês. Em Gana, eles amam tanto Jesus, Du, que se eu tivesse em Gana agora e perguntasse para você: Du, como vai? Dá sua mão aqui, por gentileza. Você ia responder para mim: Elias, pela graça de Deus eu vou bem. E vocês têm ideia qual é o resultado disso para essa nação? Pesquisem sobre Gana. A moeda de Gana vale mais que o real brasileiro. Gana é um dos únicos países da África que é democrático.
Gana fora colonizado pelos ingleses. Lá eles falam 3, 4 idiomas. A dificuldade desse irmão era que ninguém falava inglês. Ninguém. Aonde nós rodávamos, ninguém. Ele ficava desesperado. E essa nação é um exemplo para os mais de 70 países que tem na África. Impressionante isso. Aqueles que reconhecem a soberania de Deus. Aquele que é o autor da vida e tem soberania sobre a vida. Pela graça de Deus vai tudo bem na minha vida. Parece algo simples isso, né? Mas o nosso Deus, ele é simples. Mas ele é profundo. Enquanto em Belém do Pará, 2 milhões e meio se dobra a uma estátua de barro, a uma corda. Gana, na sua simplicidade, mas na sua profundidade, pelo amor do autor da vida, responde uma pessoa, pela graça de Jesus, tudo vai bem. Impressionante isso. Ele diz aqui, ele afirma, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A soberania de Deus pela vida. Deus é soberano pela vida. Homem não pode matar outro homem. A mulher não pode matar o bebezinho que está dentro da sua barriga, porque o autor da vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Vocês já viram como é que é uma sessão de aborto? Coloca-se um tubo nas entranhas da mulher e liga-se uma bomba de vácuo e tem uma guilhotina, uma faca rodando a não sei quantos RPMs afiada. E quando vem puxando, a vida está lutando ali, lutando, e o vácuo puxando para passar pela faca e despedaçar aquela criança. E infelizmente o Brasil está entre os piores índices de aborto do mundo, porque nós não valorizamos aquele que é soberano pela vida e ainda votamos naqueles que não têm temor pelo soberano da vida. Que Deus tenha misericórdia desta nação e estabeleça sobre nós, homens e mulheres, que reconheçam a soberania do autor da vida, Jesus Cristo de Nazaré. João 11, 25 diz, afirmativa daquele que tem soberania sobre a vida, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá, repita comigo, viverá, viverá, viverá. Aleluia! Quem está em Cristo não morre nunca, mas vive eternamente. Ele é o soberano, Ele é o autor da vida. Cristo Jesus. João 14, 6 diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele está dizendo, eu sou o soberano. Não existe ninguém maior do que eu, porque eu sou a verdadeira vida. Cristo Jesus é a vida. Aleluia. Que possamos ter a certeza de Jó. Que possamos ter essa certeza. Em Jó 33, 4, ele afirma, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito de Deus me fez, e o assopro do Todo-Poderoso me dá vida. Quantos sentem aqui e têm certeza que tem vida de Deus dentro de você? Soberania de Deus sobre a vida. Agora, a pergunta, ela precisa ser feita. De fato, quantos têm certeza de vida eterna aqui esta noite? Porque temos dois tipos de vida. A vida nesta terra e a vida eterna. E eu vou dizer para vocês, sem querer
destruir a tua semana. Pelo contrário, convicto e certo que Deus é soberano sobre a criação, Deus é soberano sobre a morte e Deus é soberano sobre a vida. Deus é soberano sobre a vida. E, sobretudo, o que Deus mais almeja para mim e para você é a vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Fecha os teus olhos, por gentileza. Eu quero findar esta noite fazendo um convite a você. Você que entendeu o que foi dito aqui. Você que entenderam o que fora falado aqui. Eu quero te convidar esta noite. Você que não tem certeza ainda de vida eterna. Ainda tem dúvida dentro de você. Não sabe se Jesus de fato é teu, se você de fato é de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé no teu lugar. Você que não tem certeza de vida eterna. De que vai morar eternamente com Jesus Cristo. Você que está aqui nesse recinto. E se Deus trouxe essa mensagem aqui esta noite, certamente Ele sabe o que faz. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, antes ela causa o efeito que lhe apraz. Eu quero te dizer que, depois de 35 dias na UTI, uma mulher cheia de Deus, que servira a vida inteira para Jesus, o Senhor Jesus a chamou para ela, como um presente valioso para ela. E nós entendemos, pela soberania de Deus sobre a criação, pela soberania de Deus sobre a morte, e pela soberania de Deus sobre a vida, Deus chamou a irmã Lídia para Ele. E o nosso trabalho ali certamente não fora em vão. Hoje ela está em Gana. A família inteira está em Gana. Eles esperam mais de 200.000 pessoas no culto fúnebre da irmã Lídia. Mas a convicção do marido e de toda a família, e pela soberania de Deus, que é o autor da vida, Ele chamou a Lídia para um patamar, para uma classificação melhor. Porque Ele é o autor da vida e tem domínio sobre a morte e toda a criação. E você está aqui esta noite e precisa ter certeza e convicção da tua vida eterna. Se você está aqui e não tem essa convicção, por gentileza, fique em pé. Nós vamos orar por você. E que o Espírito Santo coloque isso dentro de você. Eu não sou de insistir, mas eu sou de fazer aquilo que o Espírito de Deus coloca no meu coração. Esta é a tua noite. Parabéns, minha filha. Existe mais pessoas nesse recinto que precisam de convicção. Parabéns, minha irmã. Existe mais. Parabéns, minha irmã. Existe mais pessoas aqui nesse recinto. Parabéns, minha irmã. Parabéns, meu irmão. Parabéns, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns, meus nobres. Parabéns, meu irmão. Se vocês que estão em pé não se importarem de vir aqui à frente, que eu quero dar um abraço em cada um de vocês, sem querer fazer vergonha a vocês, mas para parabenizá-los. Vem aqui, parabéns, minha filha. Deus te abençoe. Parabéns, minha irmã. Deus abençoe a senhora. Parabéns, minha irmã. Aleluia. 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 Parabéns, meu irmão. Parabéns. Continue tocando, Asaf. Parabéns, meu filho. Parabéns, meu irmão. Deus está nesse santuário. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, por gentileza. Fica aqui. Parabéns, minha irmã. Avó, mãe da Marla. Deus abençoe a senhora. Parabéns, minha irmã. Parabéns. Tem mais alguém? Existe mais alguém aqui que precisa dessa convicção? Sai do teu lugar, vem aqui. Os céus estão em festa esta noite. Os céus estão em festa esta noite. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus estão glorificando ao Senhor esta noite. Parabéns, meu filho, venha.
venha correndo aos braços do Pai. Tem mais alguém? Se você não tem convicção, talvez tenha se perdido no meio da multidão. Talvez a força do mundo tenha sido mais forte do que você. Mas na autoridade do soberano da vida e no poder do nome de Jesus, eu te clamo e te chamo aqui esta noite. Venha, ainda há lugar aqui para você nesse santuário. A tua vida precisa desse refrigério. A tua alma precisa desse bálsamo. O teu espírito precisa do autor da vida. Venha, venha meu filho, venha minha filha. Deus está aqui esta noite. O Espírito de Jesus está aqui esta noite. Aleluia. Parabéns, minha filha. Esses dias eu estava orando e Deus me mostrava você. E quando eu cheguei à noite em casa, a Karina me disse que era o teu aniversário. Deus te abençoe, minha filha. Se há mais alguém, não deixe que a tua alma seja destruída. Você tem valor para Deus. Você tem valor para Deus. E por isso eu insisto aqui esta noite. Se há mais alguém, venha. Ainda há lugar para você aqui. Tudo foi dito. Mas se uma pessoa responde que dá valor à vida, e dá para Deus o resto, ele não dá valor à vida. Se a pessoa protela, eu sou novo, vou gozar a vida, depois eu vou pensar em Deus. Se isso acontecer, amém. Mas o importante não é dar a Deus o resto. Quando já não tem mais força, quando não pode mais caminhar, isso não é valorizar a vida. Dar valor à vida é quando a pessoa entrega a Deus o melhor que ele tem para Deus. Entrega o seu potencial, a sua juventude, a sua força. Então ele valoriza a vida, porque entrega a sua vida nas mãos daquele que pode instruir, que pode direcionar, que pode cuidar. Nós vamos orar. Eu me volto agora para você. A Bíblia diz que quem aceita Jesus passa da morte para a vida. E quem tem Jesus tem vida eterna, como foi dito. É possível que vocês tenham sido, eu acredito que o Espírito Santo trabalhou, senão vocês não teriam respondido o apelo. Mas é possível que em algum momento vocês estejam agindo por emoção. Ou eu ouvi, aleluia, mas vocês estarão sozinhos. E é sozinho. Saibam que existirá oposição. Saiba que existirão coisas para
desanimar vocês. Mas este Jesus que vocês declararam confiar, aceitar, Ele é poderoso. Ele estará com vocês nos momentos bons e difíceis, nos momentos mais complicados. Contem com Jesus sempre, porque Ele não está com vocês só aqui agora, mas vai estar sempre. Se vocês estiverem com Ele, Ele estará com vocês. Nós vamos orar agora. Eu quero agradecer a Deus por você ter respondido este apelo. Depois da oração eu vou pedir um favor a você. É rapidinho, porque nós não queremos fazer como os outros dias. Nós não vamos incomodar você se você não quiser. Mas nós gostaríamos de ter o seu endereço, o seu nome, o seu telefone, para a gente orar por você. Para levar uma mensagem além da que você recebeu hoje. E para dar uma assistência em resposta a alguma dúvida que você tem espiritualmente. Tá certo? Então, depois da oração, eu pediria que vocês todos, quem já for conhecido, aleluia, vai lá e volta. E os outros que fiquem para dar o endereço, que nós queremos continuar edificando você. Então, eu quero pedir, presbítero Daniel, presbítero Ronaldo, por favor, venham aqui. Presbítero Gilmar, venham aqui, por favor. Vocês vão conduzir essas pessoas depois da oração lá na sala dos adolescentes. E vão tomar o nome delas e me entregar. Por favor. Vamos ficar em pé. Orquestra, venham. Então o presbítero Daniel está dispensado. Ivan Ossuna, você vai assumir o posto dele. Querido e amantíssimo Deus, muito obrigado, Senhor. Porque o que está em causa aqui não é o vaso, não é o pastor Elias, é o Senhor que é soberano sobre a criação, soberano sobre a morte e soberano sobre a vida. Muito obrigado, Senhor, porque nesta soberania aprove o Senhor trabalhar no coração destes homens e mulheres que atenderam o apelo que fora feito aqui nesta noite. Escreve o nome deles no livro da vida, conserva a fé, instrui, abençoa e edifica-os. Em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, cadê os irmãos? Vocês vão conduzi-los, viu? Não vão atrás, não. Vão à frente deles. E, por favor, sigam aqui. Vocês todos sigam aqui. Esses irmãos lá para aquela sala. Eles vão anotar ali o nome de vocês. Tá bem? Olha, nós vamos encerrar o culto. Tem cantina hoje, não tem? Deve ter alguma coisa lá, não tem? Não tem nada não, não vai ninguém para lá não. Quem não entregou ainda, que batizou a ficha, por favor me devolva. Preenchida a ficha. Ô glória, aleluia. Eu tinha que falar alguma coisa? Tinha, pastor Mário mandou um aviso aqui, e o presbítero Geraldo me entregou, quem foi que me entregou, não posso deixar de dar. Pastor Mário Moreira está convidando, sábado, dia 6, o Departamento de Jovens estará realizando um evangelismo no Colibri às 10 da manhã. Toda a igreja está convidada para o evangelismo, encontrar na frente da igreja do Colibri. Então é a Cristina e Noélia que estão convidando toda a juventude para um grande evangelismo lá, em nome de Jesus no Colibri. Ô glória! E amanhã estaremos na casa do Rogério e da Patrícia, Rua José Zacarias, 640, já estou ficando bom, só faltavam 40. Rua José Zacarias, 640, bairro Andorinhas, lá na Cidade Alta. Amanhã, às 19h30. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Dê a sua mão, feche o corredor, por favor.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe a tua casa. O Senhor abençoe a tua família. O Senhor abençoe o teu trabalho. O Senhor abençoe a tua semana. Faça o Senhor resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Te dê a bênção e te dê a paz. Digo amém. Vamos cantar e daqui a pouco eu termino a bênção sobre a sua vida. Canta! Ainda bem que eu vou morar no céu. Opa! Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Oh Jesus! Ainda bem que eu vou morar com Deus. Cheio de horror, mentirosos entram sem pudor, mentes brilhantes planejando mal. Eu sou o sal, a integridade foi pra além. No mundo ninguém ama mais ninguém, mas Jesus Cristo disse: filho, eu vou voltar pra te buscar. Ainda bem eu vou morar no céu. Ainda bem eu vou morar com Deus. Ainda bem eu vou morar no céu. Ainda bem eu vou morar com Deus. Está cheio de horror, os mentirosos reinam sem pudor, mentes brilhantes planejando mal. O mundo está tentando enganar aqueles que amam Deus, virá buscar, mas quem não é sempre forte, eu levo a minha cruz, pois eu sou luz. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Eu vou subir, Oh Jesus! eu vou subir, Oh Jesus! eu vou subir. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, que o amor de Jesus prevaleça e permaneça sobre nós, não só agora, mas por todos os dias da nossa vida. Que o Espírito Santo continue ministrando poderosamente na sua vida. E que você seja uma pessoa feliz, porque você tem o Senhor soberano na criação, soberano sobre a morte e soberano sobre a vida. Um grande abraço, Deus te abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus.